novo projeto de revitalização dos mutantes, né, na Marvel desse ano, uma das grandes novidades é a equipe X-Force, que já chega nessa nova fase, ganhando sua revista própria e trazendo, assim, algumas novidades, umas curiosidades bem legais aí. Boas ideias essa revista. Vem com a gente para ver. X-Force número 1 foi divulgado aí essa semana, né? E mostrando que algumas equipes clássicas estão sendo relançadas, embora com o mesmo nome, mas com novas equipes criativas e com algumas boas ideias, né? A gente tem falado aqui nas últimas semanas, toda vez que eles soltam alguma novidade desse retorno dos X-Men, nós trazemos aqui. E a X-Force é uma dessas boas novidades. Primeiro, que a equipe está interessantíssima, né? A gente vai trazer algumas imagens aqui da nova formação, só que não só visualmente interessante, mas algumas ideias que o escritor trouxe para essa revista já estão sendo divulgadas antes mesmo do lançamento. E uma dessas grandes ideias é transformar um personagem aí que tem mais de 40 anos, né, dentro do universo Marvel. Eu tô falando do Forge. Vai ser mostrado que ele vai ter uma evolução nos seus poderes, e a partir daí vai ser transformado no mutante nível ômega, né? Os mutantes nível ômega, assim, ó, a Marvel ela separa alguns níveis de poderes, e os que são nível ômega, eles conseguem mexer com energia, transformar a energia de maneiras únicas. Tem vários personagens aí que são nível ômega por conta de ter essas habilidades que são tidas como muito raras, né? Uma desses personagens, por exemplo, recentemente foi divulgado que o Homem de Gelo conseguiria fazer isso, né? A própria Força Fênix, né? Jean Grey, quando via a Fênix por manipular a energia, consegue fazer isso. Então essa transmutação, assim, de energia, assim, coloca alguns desses personagens, assim, nos níveis muito, muito altos, se você comparar com os personagens que têm poderes mais físicos, como o Wolverine, né? Como o Noturno. Esses personagens conseguem, assim, realmente causar um estrago gigantesco. E aí, Creed, eu vou pedir para você desfilar aí algumas das imagens, porque a Marvel, ela divulgou algumas capas variantes, né? Que dá para saber um pouquinho mais, assim, pelas capas, principalmente sobre os integrantes dessa nova equipe. Tá empolgado, Creed? Essa nova X-Force aí é algo, assim, que chamou sua atenção? Porque olha essas artes, meu amigo. Fala comigo. Cara, eu me empolgo muito mais para X-Force do que para o próprio título X-Men. Porque eu até comentei isso na nossa live de semana passada. Eu falei, olha, teve momentos em que os títulos X-Force eram muito mais legais do que os próprios títulos principais. Eu tô lendo os principais arcos X-Men desde a era do Claremont, né? Então, tem um amigo que tem material aí, colecionador, tá me emprestando e tal. E aí eu vou notando que tem, às vezes, uns títulos paralelos que são mais legais que o próprio título principal. E o X-Force quase sempre é um desses. Na fase do Hickman, a do Hickman era aquele filé mignon delicioso, mas tinha outro filé mignon do lado, que era X-Force, né? Com umas histórias bem hardcore mesmo, de ação, uns desenhos lindos lá. Então é muito da hora. E agora vem uma equipe bastante inovadora, né? Essas moças aí com vários cabelos coloridos, não sei quem são. Agora, de ter o Forge e o Deadpool, a dupla muito inusitada. E esse lance de liberar a Força Ômega, né? Aliás, aproveita que eu sei que você é um baita X-fã, explica aí pra galera que não sabe o que é o conceito de um X-Men Ômega, né? Então, como eu comentei, é colocado esse nome em personagens que estão muito além, que conseguem, assim, manipular, assim, aspectos, assim, essenciais, manipular energias, assim, tiras como incontroláveis, né? Dei o exemplo aí que o Homem de Gelo foi o que discutiu-se durante muito tempo se ele era um mutante ômega, mas o fato de ele conseguir manipular a energia coloca, por exemplo, ele nessa lista, né? A própria Fênix tá nessa lista, o Magneto tá nessa lista, né? Então esses personagens que lidam, assim, com aspectos, assim, meio que essenciais da natureza, por exemplo, né? São tidos como mutante ômega. Então agora, a gente saber que o Forge vai liberar um aspecto, vai evoluir o poder desse, na verdade, ainda não se explicou exatamente como que ele vai manipular a energia, que tipo o que ele vai conseguir fazer para poder entrar nessa lista, né? Só é tido que ele vai ser mostrado como mutante ômega, mas eles estão guardando algumas surpresas para a própria revista mesmo, né? Isso é legal. Uma coisa que eu achava da hora lá na fase Hickman, quando ele explorou esse conceito de ômega, me corrijam se eu estiver errado,
mas ele definiu até um pouco além disso, que para ser um ômega, ele tinha que ser basicamente o único que fazia aquilo, né? Algo do tipo assim, meio que a exclusividade também fazia dele um ômega. Então, por exemplo, o Magneto era ômega porque só ele manipulava as forças magnéticas, né? O Wolverine, por exemplo, ele não entrava em nível ômega porque o Dente de Sabre, por exemplo, tem fator de cura também. Então ele criou essa ideia da exclusividade para ser um ômega. É bem interessante essa premissa, né? Aí o que acontece? O Forge, ele traz esse poder, que o poder dele é o poder de inventar, né? O poder de inventar. E quase ninguém ali tem esse poder de fazer as coisas como ele faz. E aí ele começa a ver que tá tudo destroçado e vai fazer uma X-Force agora. Pensa bem, o cara é perito em criação, em invenção. E ele vai, então, orquestrar como se fosse uma invenção, vamos dizer, a equipe X-Force perfeita. Cara, isso dá ideia para muita coisa boa. Muita, cara. E a equipe tá muito legal. Essa formação tá bem interessante, né? Traz personagens novos aí, mas a gente vê o Deadpool ali, junto com que nem se falou, junto com o Forge, é bem curioso. Eu também acho que essa me empolgou ainda mais do que a próprio título dos X-Men mesmo, Creed. Eu acho bem legal. O Deadpool pode ter várias críticas aí, mas ele sempre deixa as histórias muito divertidas porque ele é muito imprevisível. Ele é muito imprevisível. Então você vê que teve uma fase em que ele participou dos Vingadores. E, cara, eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, né? Mas, porque a comparação é ridícula, mas olha só. Quando o Batman, nas histórias, o Batman, nas próprias histórias, é mostrado de uma maneira bem detetive e tudo mais. Quando você vê o Batman na Liga da Justiça, ele praticamente resolve tudo, né? Porque o Batman ele tá sempre um passo à frente, né? E o Deadpool, né, salvo todas as proporções, né, Cruz? Mas ele é o cara imprevisível, né? Na participação com os Vingadores, por exemplo, ele trazia, assim, aspectos que todo mundo falava, pô, é verdade, a gente não tentou isso, né? Que eram loucos e dava uma outra direção para a equipe, né? Para os X-Men também ele já participou e tinha esse mesmo papel. Então eu acho legal ver ele dentro de equipes. Eu gosto bastante. Acho bem legal. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!